Salve seus cabeçudos. Eu tô trazendo um livro aqui que é do Viktor Frankl, não sei se é assim que fala, Em Busca de Sentido. Esse aqui é o nome do livro. Bom, esse livro, cara, ele tem uma frase aqui na contracapa, eu não sei se é assim que fala, contracapa, que fala bem assim: temos somente uma coisa, não ser digno do meu próprio tormento. Quem fala isso é Dostoiévski. Por que eu acho essa frase tão interessante? Por que eu acho essa frase tão interessante? Cara, eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando? Que quando a gente não é digno do nosso próprio tormento, a gente começa a fugir. Porque a nossa mente, pessoal, eu acho que qualquer um que parar e dar uma boa analisada em si mesmo vai reparar que a gente tende a fugir das nossas angústias, né? E o nosso corpo, nossa mente é muito boa em fazer isso, né? Nossa mente, ela é muito boa, mas eu acho até um pouco... Como é que eu vou dizer? A gente tem culpa nisso. Não sei se culpa seria a palavra certa, mas a gente tem responsabilidade, né? Culpa eu acho que já é muito forte, até porque às vezes a gente não... Cara, eu acredito que faz parte do ser humano isso, sabe? E a gente ficar renegando e dizer assim, eu sou isso. É a mesma coisa que você falar, acabou, sabe? Deu, sabe? Entendeu? Eu não tenho jeito, sabe? E eu acho que já é o contrário, né? A gente tem essa capacidade de mudar a si mesmo. A gente tem essa capacidade de escolha, né? E por mais que muitas coisas elas não estejam ao nosso controle, eu acredito sim que por mais pouco que seja, nós tenhamos sim algum controle sobre algumas coisas, né? E começando a refletir sobre as nossas escolhas, né? Por exemplo, hoje é meio difícil, né, falar isso, porque a gente... É difícil falar dos próprios tormentos, né? Mas hoje, por exemplo, eu comecei o dia como, né? Eu comecei o dia e fui jogar. Eu acho que... E, de certa forma, como é que eu vou dizer? Eu fugi dos meus próprios tormentos. Porque o que aconteceu foi que eu sabia que eu tinha alguns problemas na faculdade para resolver e eu fui resolver? Não fui. E muitas vezes isso também já me aconteceu. Só que eu não penso só nisso. Eu penso nas vezes em que eu me recuperei, nas vezes em que eu acreditei em mim mesmo, sabe? E, sabe, eu poderia, sei lá, dizer pra mim mesmo que não tem jeito, que, sabe, que se foda. Mas não é bem assim, sabe? Eu fico feliz nesse sentido porque antes eu procurava de todo jeito fugir da minha angústia porque eu não queria de jeito nenhum sentir aquilo, né? E ainda o pior é que eu via isso de uma forma patológica, né? De uma forma que fosse uma doença. E pode até ser em certo ponto, mas não por inteiro, né? Na real, assim, eu não sou profissional ainda para classificar isso, mas eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. Porque eu acho que a angústia
ela é um... Ela é um pedido de socorro do seu próprio corpo. Hoje, sabe, depois de tanto tempo pensando, eu queria só parar de sentir isso. Mal sabia Eduardo de que aquilo era a sua condição mais importante enquanto ser humano, sabe? Eu acho que o que me deixa mais fascinado é pensar o quanto o universo ele é grande. E por quê? Porque o ser humano ele é uma coisa assim que, por mais que a gente se conheça, a gente não se conhece, sabe? Eu acho que por isso que eu vejo que alguns filósofos colocam, né? Conhece a ti mesmo. Porque a gente é muito, muito complexo. Muito complexo. E existem os dois lados da mesma moeda. Que é, nós não somos importantes e nós somos importantes. E eu não desconsidero nenhum dos dois, né? Eu acho que é burrice você querer ser extremista. Não vejo burrice, mas é que eu acho que não faz sentido, né? Porque assim, se a gente fosse colocar aqui que a gente não é importante, que tipo assim, se eu morrer hoje, o mundo vai continuar. Só que se a gente fosse pensar só por assim, a gente tacaria o foda-se pra tudo. Se a gente fosse pensar que a gente é o centro do mundo, a gente acaba se frustrando. Porque a gente não é o centro do mundo. A gente não é, sabe? A gente não tem outras coisas existindo junto com a gente, né? Tem outras coisas que estão aqui influenciando o todo, né? A gente não é, sabe? Não, as coisas não, sabe? Não adianta você querer controlar tudo, sabe? Como, não sei se, sabe? É um negócio que é difícil explicar, mas, enfim, a angústia, ela é muito importante, muito importante. Eu ficaria preocupado se eu não estivesse angustiado, porque eu vejo que a angústia ela é uma condição inerente do ser humano. A angústia ela nos busca ela nos faz pensar nos diferentes mundos, entende? Que a gente quer criar nas nossas escolhas. Eu acho que por mais que tenha muita coisa que não está no nosso controle, a gente tem que ter em mente que mesmo assim a gente escolhe. E não, sabe, não, eu acho que é meio foda pensar isso, porque eu sei que às vezes tem aquele pressentimento, a gente tem aquele sentimento, caralho, e se eu não tiver controle sobre nada, tá ligado? Bom, talvez realmente a gente não tenha controle sobre nada, mas a gente tem controle de como a gente se sente interiormente, né? Por mais difícil que às vezes possa parecer ser, né? A gente tá às vezes tão turbilhado, a gente tá tão
Nossa cabeça tá tão movimentada que a gente acaba esquecendo de só parar e se acalmar. E porque é difícil, né? Não vamos mentir, né, cara? É complicado, né? Sabe? Tem horas que a gente pensa, pô, será que. Eu penso, mas será que a gente tem realmente livre-arbítrio, sabe? Bom, eu. Eu prefiro viver uma vida em que eu me responsabilizei pelos meus atos do que viver uma vida que a gente só taca o foda-se pra tudo, sabe? Ah, mas tipo, ser bom não é um livre-arbítrio, não sei o que lá. Mano, eu tenho certeza. Porque tem gente que não escolhe ser, sabe, agir de uma maneira ética, agir de uma maneira boa. Tem gente que tá com foda-se. Bom, talvez nós tenhamos alguma essência, sei lá, já lá o que for, mas é um livre-arbítrio, sabe? Tipo, entendeu? Você escolhe ou não. Eu prefiro acreditar nisso. Eu prefiro. Eu me sinto, como é que eu vou dizer, feliz, na real, de poder escolher. E não saber o que vai acontecer, né? Eu acho que a incerteza, nada mais, nada menos, é que a gente é um ser humano, né, cara? Então, não tem como a gente ter certeza de tudo, né? Não tem. Na real, muitas coisas a gente não tem certeza, né? E é isso, cara. Eu percebo que a gente às vezes tá com a cabeça em outro lugar. Às vezes é como se a gente tivesse a gente tivesse perdido dentro de si mesmo, né? Eu tenho medo de não ser digno do meu próprio tormento. Dostoiévski. Eu acho que existem muitas maneiras de a gente fugir do nosso próprio tormento. Seja no refúgio da mente, seja com bebida, seja com droga, seja no celular, seja virando o rosto e não olhando para aquilo que a gente precisa olhar. E no final das contas, meu filho, é aquilo, né? O que é importante pra você? O que é importante pra você? Tipo, você consegue olhar pra dentro de si mesmo, sabe? Você já imaginou, tipo, você não... Sabe? Tipo, você ficar, sabe, você sem o celular, às vezes você ficar, sabe, só com você mesmo, sabe? E olhar pra dentro e ficar ali, às vezes só ficar ali, sabe? Tipo, deixa sua mente te levar, né? E aí, talvez surja uma angústia, mas não pense nela como uma coisa ruim, pense nela como uma oportunidade, sabe? E é engraçado porque esses conselhos também servem de ajuda pra mim, sabe? Sabe, acho que uma coisa que entristece a gente é quando a gente não tá dentro da nossa realidade. Dentro da nossa realidade, não. Mas eu digo, sim, tipo, no sentido do que é real. A nossa mente, cara, ela acaba criando umas coisas assim que são perigosas. A gente precisa tá mais próximo do que é real. E eu acho que
não tem mais nada perigoso do que alguém que vive na própria, diria, no próprio mundo, sabe? Porque se você deixa de olhar para a realidade, se você deixa de viver o que é real, você acaba vivendo o que não é real. E acaba. Isso tudo tem consequências, né, cara? E quando você está escolhendo, às vezes você tá podendo prejudicar o outro. Por isso que a gente não pode também só pensar na gente mesmo, né? E eu acho que as pessoas perderam essa capacidade de pensar por elas mesmas. E eu não estou apontando que eu sou melhor que alguém ou nada disso. Eu também tenho essa mesma dificuldade e eu também reparei isso em mim, sabe? Então eu não estou falando isso no sentido de culpa, não falo isso porque eu me acho intelectualmente melhor ou maior que alguém. Pelo contrário, eu vejo que isso também está em mim. Vejo que a gente, enquanto ser humano, a gente está fugindo da nossa própria essência, a gente está buscando a fuga numa realidade da qual ela não existe, né? E, Eduardo, então me diz aí o que é o real, não sei o que, não sei o que. Cara, eu acho que cabe a cada um de nós, né, buscar essa verdade, porque não existe um fato universal, não existe uma verdade absoluta. Então, assim, cada um tem que ser responsável por encontrar a si mesmo, né? E eu não estou dizendo aqui que eu quero um mundo perfeito, que eu quero um mundo em plena harmonia, que isso não existe. Mas o que eu quero dizer é que, enquanto ser humano, a gente precisa estar sempre buscando a si mesmo, buscando se reconhecer no mundo e deixar que o mundo às vezes nos mostre também aquilo que a gente é. A gente não só enxergar por si mesmo, mas mudar de perspectiva. É se permitir escutar o mundo, não ser arrogante, não achar que você é o centro do mundo e que tudo vai acontecer da sua forma, porque não vai. Eu já tentei fazer isso. Eu já fui arrogante nesse ponto várias vezes, sem nem perceber. Então, se permita ouvir o mundo, se colocar no lugar das coisas. Lembre-se, a mudança é um processo, é lento, devagar. A direção é mais importante do que o sentido. E você não é perfeito. Não é. Busque conhecer a si mesmo.